Bom dia, gente. Finalmente, né, vou fazer o replantio daquelas plantas que eu fiz a retirada, né, das raízes, fiz uma limpeza. Tem aí mais ou menos uns 15 dias. Eu não pretendia deixar elas todo esse tempo fora do substrato, mas como eu tive que viajar e a minha previsão era que eu passaria 5 dias só, né, e esses 5 dias se transformaram em 12. Fora os dias que eu já tinha tirado ela do substrato, e acabou que não deu mais para fazer o replantio. Vou fazer agora, né? Tô aqui com o substrato, vou falar um pouquinho aqui desse substrato de novo. Esse substrato, gente, eu que faço, porque aqui onde eu moro não vende pronto, tá? Então, eu uso aqui, olha, carvão triturado, tá? Olha aqui, mais ou menos esse tamanho aqui, olha, o tamanho do carvão. Vai depender aí do tamanho da planta também, né? Aqui tem a palha de arroz. Essa palha de arroz, ela não é carbonizada, como dá para vocês verem. Que quando ela é carbonizada, ela fica bem pretinha, né? E tem aqui também areia grossa e terra preta, tá? Então, eu fiz aqui uma mistura. Essa mistura, gente, eu faço meio que no olhômetro, né? A gente vai acostumando com a textura. Então, eu não faço muita medida. Mas, digamos que seja, vamos colocar em porcentagem, digamos que seja 25% palha de arroz, 25% esse carvão triturado, 25% areia grossa e 25% a terra preta, tá? Vamos colocar nessa proporção. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro fazendo esse substrato aqui. Se você ainda não assistiu, vai lá na playlist sobre substrato, que você vai encontrar eu fazendo a mistura direitinho, mostrando para vocês, tá bom? Então, me perguntaram sobre essa palha, né? Qual o processo? Gente, eu não sei o processo, eu compro ela já pronta para uso, né? Quando eu compro, ela já vem pronta para usar. Eu não sei quanto tempo que eles deixam essa palha curtindo. Eu não coloco de molho. Quando ela vem para mim, eu já misturo no substrato direto, tá? Então, eu não sei dizer isso para vocês. Então, aqui estão as plantas. Infelizmente, gente, eu perdi uma das plantas, tá? E como eu achei que eu não ia demorar, eu não pendurei essas plantas. Que o certo é a gente deixar elas penduradinhas, né? Deixar elas penduradas num local arejado. E a planta que eu fiz uma retirada maior de raízes, né? Acabou dando fungos, porque ela ficou dentro de casa, ficou num local ali, numa estante que eu tenho, e não era apropriado ela ficar lá, e acabou dando fungos, e eu perdi uma das plantas. Mas as plantas mais interessantes, elas estão aqui, né, graças a Deus. Vou mostrar aqui para vocês outra planta. Aqui, ó, gente, aqui são aqueles arábicos também que eu tirei. Eles ainda estão aqui, também já era para ter sido replantados. Então, o certo era eu ter feito isso aqui, olha, ter deixado aqui as plantas penduradas, que não foi o que aconteceu, eu acabei perdendo uma, né? Essas aqui já estão, acho que, mais de 20 dias aqui. Não foi também previsto elas passarem todo esse tempo, mas como dá para vocês perceberem, olha, elas estão super bem, né? Estão bem durinhas, nem parece que estão aí, estão quase 30 dias essas plantas aqui fora do substrato, né? E nem parece que elas estão super, super firme. Então era desse jeito que era para eu ter deixado, mas infelizmente, né, não deixei e perdi uma. Então vamos lá aqui para o nosso replantio. Eu vou usar, gente, uns vasos que eu já tenho aqui. Eu não tenho vaso maior, né, para estar colocando elas. Se você tem um vaso maior, você coloca um vaso um pouquinho maior do que os que eu vou usar aqui para planta grande assim, tá? Planta grande como essas. Eu vou estar mostrando aqui o passo a passo do replantio e vou falando também alguns cuidados, né, ao decorrer aqui do vídeo. Aqui, ó, gente, eu vou usar esse vaso aqui. Se não me falha a memória, ele é de 3 litros, esse vaso aqui. E eu vou usar para essa planta. Essa planta aqui, olha. É uma planta que ela não tem, né, o caudex muito largo.
É um caudex mais comprido, né? Lembra até um pouco uma garrafa. Então, essa eu vou plantar aqui, olha, nesse vaso. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Olha aqui. Se você tem aí na sua casa um vaso maior, o ideal é você plantar num vaso maior do que esse, tá, gente? Deixa aqui, ó, pelo menos 4 dedos de cada lado. A partir aqui, olha, dessa parte aqui da planta. Coloca aqui, olha, 4 dedos pelo menos para os lados, né? Até que de profundidade, esse vaso aqui, ele tá ótimo. Ele só teria que ser um pouco mais largo. Mas como eu não tenho outro, né? Eu vou estar plantando nesse aqui. E também por conta do espaço, que eu também não tenho muito espaço para colocar as plantas. Aqui, gente, já coloquei a planta no lugarzinho que eu quero que ela fique. Coloquei um pouco de substrato ali atrás para estar melhorando aqui, né, o trabalho. Porque eu tô só com um lado aqui da mão. O tripé, ele é bom, né? Mas só que quando a gente quer mostrar uma coisa de perto, acaba que não dá, né, pra gente mostrar assim detalhes. Então, olha, eu vou apoiando aqui, tá? Vou colocar aqui um pouco de osmocote antes de fechar aqui. Aqui, ó, gente, dou uma apertadinha. Eu posso apertar esse substrato porque ele não é um substrato que ele vai compactar. Ele é um substrato que ele é bem soltinho, então não corre o risco de eu vir aqui apertar e esse substrato ficar compacto, tá? Então já distribuí aqui, ó, gente, já distribuí aqui o substrato por cima da raiz. Agora eu vou estar colocando aqui, olha, um pouco de osmocote. Como esse vaso não é muito grande, né? Eu vou colocar aqui aproximadamente 1 colher de sopa, tá? Para esse vaso aqui, para essa planta. E depois, com o tempo, a gente vem e coloca mais um pouco, né? Não adianta colocar muito só de uma vez, porque a gente perde muita adubação no momento da rega, né? Embora esse adubo aqui, ele seja de liberação lenta. Então, ele perde menos do que outros tipos de adubo, né? Então, olha, gente, eu vou firmando aqui. Eu não levantei muito essa planta, porque ela é uma planta que ela tá bem comprida, né? E ela não tem muita raiz para baixo, como eu mostrei para vocês. Então, se eu coloco ela muito em cima, ela vai ficar tombando, né? Então, eu vou ajustando aqui, olha. E depois, pode até a gente vir amarrar um barbante em volta aqui, ó, do vaso. E amarrar aqui o caudex, para ele não ficar tombando para um lado e para o outro. Dependendo do tamanho da planta. Essa daqui, ó, gente, ela foi podada no dia que eu fiz esse... Se ela tivesse já plantada, já era para ela estar toda brotadinha, né? Mas logo, logo eu vou estar mostrando aí, Deus quiser, ela já brotadinha aí para vocês. Olha o tanto de estria que tem essa menina. Então, vamos para a próxima. Aqui, gente, essa daqui vai precisar de um vaso mais fundo, né? Um vaso maior. Então, eu vou estar usando esse aqui. Eu acho que esse aqui é o de 9 litros. Esse aqui é o de 9 litros. Então, eu vou estar usando, ele tava num vaso bem menor, né? Acho que tava num vaso desse aqui, do que eu usei primeiro. Então, eu vou estar passando para um vaso maior. Tava super apertado. E eu vou estar centralizando aqui, olha, a nossa planta. Para ela ficar bem mesmo no meio do vaso. Aqui, gente, já centralizei ela. Agora eu vou só cobrir aqui um pouco as raízes, pra gente tá colocando aí o nosso osmocote. Esse osmocote, gente, não tem perigo queimar a raiz da sua planta, tá? Nem mudinha, se você colocar, não queima. Diferente de outros tipos aí de adubo, que se entrar em contato assim logo, né, que a planta é feito o replantio, pode acontecer de queimar, né? Então, não é o caso aqui do osmocote.
E depois que você faz o replantio, eu acho, é o único momento, né? É um dos únicos momentos que você vai colocar a sua planta na sombra. É depois do replantio. Aqui, gente, como o vaso é maior, colocando aí aproximadamente 2 colheres de sopa, tá? De adubo aqui nessa planta. Então, é um dos poucos momentos que a sua planta vai precisar aí ficar na sombra. Quanto tempo de sombra? Deixa ali mais ou menos 7 dias na sombra, em um local que seja bastante iluminado, luz natural, tá? Ventilação para sua planta. Então, é quando você vai estar deixando ela na sombra. Quando você faz poda, deixa no sol, tá, gente? Quando faz replantio, sombra. Depois de 7 dias, você vai colocando ela para começar a tomar sol. Nos primeiros dias, deixa ali uns 7 dias de novo, mas naquele solzinho da manhã, tá? Até ali umas 9h30, 10 horas. Vai depender da potência do sol, né? Aí onde você mora. Que tem localidades que é mais quente, né? Então tá aqui, ó, gente. Essa daqui tá finalizada. Deixa eu mostrar ela aqui pra cima pra vocês. Ela tá peladinha, olha, mas dá pra ver, ó, já tá saindo botõezinhos aqui, ó. Se ela tivesse plantada, já tava florindo, né? Mas tudo no tempo de Deus, né? Não deu, a gente faz nossos planos. Por isso que a Bíblia mesmo diz, né? Que a gente faz nossos planos, mas a última palavra, né? É de Deus. Então, aí, ó, gente, mais uma replantada. Vamos para a próxima. Aqui, ó, gente, essa daqui é uma planta também que ela tem um crescimento mais para baixo do que para os lados, né? Embora não pareça, essa aqui é uma muda de semente, não é muda de estaca. Embora ela pareça muito, né, com uma muda de estaca. Então, ela cresceu mais para baixo. Eu vou estar usando esse vaso aqui. Aqui, olha, eu precisaria de um vaso mais largo. Tá vendo? Para dar espaço, olha, tinha que ficar aqui, deixa eu colocar, ó, ela tá certo, que eu nem preciso ficar segurando. Ela tinha que ficar aqui, ó, gente, pelo menos aqui, ó, 4 dedos para cada lado, né? De circunferência aqui para dar espaço para a planta. Mas como ela é uma planta que ela não cresce muito para os lados, então esse vaso aqui, ó, que ele é mais fundinho, vai servir perfeitamente para ela. Que ela tava em um vaso quase desse tamanho mesmo aqui, né? Circunferência, só que era um vaso mais baixinho, tava num vaso bacia. Então já vai melhorar bastante aqui para essa planta. Vou colocar aqui o substrato, igual fiz na outra, tá? Para poder colocar o adubo. Gente, se vocês usam outro tipo de adubo, tem que ver que cada tipo de adubo é colocado de um jeito, tá? Se você for usar o superfosfato aqui nesse replantio, ele não é colocado dessa forma. Ele é colocado diferente. Se fosse o superfosfato, eu vou fazer... Deixa eu só terminar aqui, na próxima planta, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês, se fosse o superfosfato. Porque eu não tenho superfosfato, eu não tenho usado muito ele, né? Mas eu vou fazer aqui uma simulação para vocês verem. É totalmente diferente. Cada adubo age de uma forma. Tem adubo que ele não vai servir para você usar aqui no replantio, que vai queimar suas plantas. Pronto, coloquei aqui. Só completar. E tem mais uma planta aí, eu já faço essa simulação para mostrar para vocês. No caso de vocês forem usar superfosfato, forem usar iurim, deixa eu ver. Tem mais um outro que também é parecido, Fusion. Então vai ser de outra forma, não vai ser assim, tá? Como a gente tá usando esse. Então, por isso que às vezes acontecem alguns problemas
por a gente não saber que cada produto, né, é usado diferente e tem uma ação diferente. Tem uns que você só vai usar no replantio. Esse daqui você pode usar em qualquer momento na planta. Tanto no replantio, digamos que daqui mais uns dias, daqui mais uns meses, né, eu queira colocar de novo esse adubo aqui. Então eu só venho, olha, e coloco aqui por cima. Não tem problema nenhum, tá? De eu usar ele assim dessa forma. Não tem problema. Agora, se você for usar superfosfato e você fizer isso aqui, olha, você vai estar perdendo, né, a adubação, porque a sua planta não vai absorver. Porque para ela absorver o fósforo, ou você usa um adubo que o fósforo seja solúvel. Se você for usar o granulado, tem que entrar em contato com a raiz, senão ela não absorve. Você coloca aqui em cima, não entra em contato com a raiz. Vou já simular aqui para vocês verem. Aqui, ó, gente, se fosse o superfosfato, eu ia colocar aqui, olha, mais ou menos, né, pelo meio, né, o vaso de substrato. Se fosse, tá, gente, o superfosfato, ou o Fusion, ou o Yurim, essas adubações que são mais aí na composição de fósforo, né? Olha, eu faria isso aqui, olha. Colocaria aqui, tá? Colocar só um pouquinho, que eu tô só simulando. Digamos que você colocaria aqui o superfosfato, tá? Aí, você teria que cobrir aqui, olha, uma camadinha. Cobrir aqui uma camadinha aí, mais ou menos um dedo, 2 dedos de substrato, tá? No momento ali do replantio, a raiz da planta não deve entrar em contato logo com o superfosfato. Ele vai entrar em contato daqui mais ou menos, digamos, 30 dias, quando essas raízes chegarem lá onde eu coloquei. Esse é o certo, tá, gente? A raiz tem que entrar em contato com o superfosfato para poder absorver. Porém, esse contato não vai ser no dia do replantio, vai ser depois, quando a sua planta começar a emitir raízes novas. Aí, coloco a planta aqui, ó. Já dei uma cobrida aqui, gente, para ganhar tempo, né, no vídeo. Aí, faria dessa forma. Aí, você ia encher até em cima no vaso e estaria pronto aí o seu replantio, né? Então, é diferente. Já o basacote, o osmocote, se você coloca embaixo, você vai estar desperdiçando, já é ao contrário, tá bom? Já esse tipo de adubo, liberação lenta, já tem que ficar um pouco mais em cima, como eu coloquei nos outros vasos. Esse daqui eu fiz para simular para vocês. E também, se por acaso você for usar um outro produto que seja, né, rico em fósforo, mas ele seja solúvel, aí não tem problema, porque o solúvel ele pode ser usado tanto na rega quanto na folhagem, né? Tem alguns que são foliares. Então, dá de usar, mas se for granulado, tem que ser da forma que eu mostrei para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.